Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre o casamento. E como nós temos feito já um estudo assim detalhado até o versículo 23, Gênesis 2, versículo 23. E neste estudo nós vamos estudar um pouquinho sobre o versículo 24 e 25. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê proteção. Que de fato venha falar através do Santo Espírito de Deus, não por mim mesmo, não seguindo conceitos de homem, não seguindo doutrina, nem tradições religiosas, nem humanas, mas a palavra que vem diretamente do trono de Deus, que venha ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para que possa entrar na nossa mente, na nossa alma, de todos aqueles que estão nos acompanhando este estudo, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós estivemos falando sobre até o encontro, né, onde Deus colocou na frente do homem a pessoa certa, correta para ele, e ele olhando, conferiu, observou, bem observado, e disse, bom, essa realmente se encaixa em mim, essa é compatível a mim. Essa aí, então, é como osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa aí se identificou comigo. Então o versículo 24 diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O versículo 25 diz assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estou observando aqui o versículo 24. Deixa o homem pai e mãe. Percebemos aqui que a palavra diz da responsabilidade que o homem tem que ter quando ele decide casar. Ele tem que se desligar da casa do pai ou da dependência do pai. Não é que ele vai abandonar o pai no sentido de pai e filho. Mas ele vai criar, ele vai formar uma nova família a partir dele e sua esposa. Então, para isso, ele tem que ter capacidade, ele tem que ter autonomia para governar, para administrar o seu lar, a sua casa, a sua família. Ele tem que ter condições de manter a sua família, de suprir a sua família com todas as necessidades. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas hoje, de forma irresponsável, tomar uma atitude precipitada, aí se diz que casou, mas vai morar dentro da casa do pai ou dentro da casa do sogro. Né? Isso está errado. Pela Bíblia está dizendo, então a pessoa sai da casa do pai, mas ele vai ter que assumir suas responsabilidades. Porque eu conheço pessoas que dizem, eu não aguento mais ficar dentro da casa do meu pai. Eu vou me casar porque eu não me vejo livre dele. Daí a pouco está voltando para casa e às vezes levando um filho nos braços. E aí joga nas costas dos pais. Filho, quem tem que cuidar dos filhos são os pais, não são os avós. Essa é a responsabilidade. Exceto em algumas situações, há exceções para tudo. Mas não de forma irresponsável. O pai, o avô cuidar do neto por falta de responsabilidade de seus filhos. Isso está errado. O avô pode até, o avô cuidar de um neto de forma correta, de forma combinada, de forma... Não porque os filhos, de forma irresponsável, estão deixando os netos na casa dos seus avós, dos seus pais, no caso. Então, o que diz o texto aqui? Que o homem deixa pai e mãe, se desliga. Ou seja, não está mais debaixo da responsabilidade dos pais. Ele tem que assumir sua responsabilidade como o chefe de um lar. Ele precisa fazer isso. Então, se você não tem condições de assumir uma esposa, se você não tem condições de assumir, se você não tem uma casa, então você não tem como casar. Quem casa quer casa. Tem até um ditado, quem casa quer casa. Então você precisa ter essa consciência de que você tem que
ter condições de assumir essa responsabilidade. Porque daí para frente, teu pai e tua mãe não tem nada a ver mais com teus problemas. Problemas que eu digo assim, por questões irresponsáveis. Ajudar um ou outro, isso é normal, natural. Se o filho precisou do pai, claro que ele vai ajudar. Mas se o pai precisou do filho também, o filho vai ajudar. Mas não porque o filho está vivendo de forma irresponsável e passa a responsabilidade para os seus pais. Isso aí está errado, não se deve fazer isso. Então, se você não tem condições de assumir realmente, então analisa, estuda, para ver se você tem condições. E nós observamos lá aqui na Bíblia, é que as pessoas quando iam casar, quem escolhia, como eu já falei, quem escolhia a noiva para seu filho era o pai do rapaz, não era a moça, o rapaz ir buscar quem ela quisesse ou quem ele quisesse, não. É aquela questão que eu estava dizendo aqui. Quem foi que preparou a esposa para o homem, para Adão? Não foi Deus? Então depois, na sequência, aqui é só um exemplo, assim, uma mensagem que está sendo transmitida, um ensinamento está sendo transmitido, para que fique bem claro que, a princípio, quem está responsável pelos seus filhos são os pais. Então, assim, se o homem ou a moça for escolher alguém de sua própria vontade, digamos assim, responsabilidade, nesse sentido de escolher apaixonadamente, pode escolher errado. Agora, o pai e a mãe, não, ele está observando da forma racional e não emocional. Então, ele tem condições de perceber muito mais do que o rapaz. E às vezes a gente percebe, assim, como eu já conheço, muitos casais que os pais avisam: olha, fulano, sai fora, não casa com aquela moça ali não, que não vai dar certo não. Ali é fogo puro e você é um barril de pólvora, não vai dar certo. Não faça isso não. E da mesma forma, as moças. Quantas moças eu já vi, quantas jovens, eu já vi os pais aconselhar: fulana, não faça isso. Aquela pessoa ali, aquele rapaz não tem condições de assumir essa responsabilidade de um casamento. Eu já vi o pai, então, casos que o pai falar com a filha: eu não estou dizendo que ele é uma ruim pessoa, porque às vezes a filha: ah, papai, mas ele é tão legal, ele é tão bonzinho, tão carinhoso, tão amoroso. Olha, só que isso aí não vai suprir as necessidades. Será que o amor, o carinho, como você está dizendo, o ser tão bonzinho, então, isso vai suprir a necessidade que precisa? Isso vai te dar o pão de cada dia, o teu sustento, o que você precisa? Então já vi pai aconselhar a filha: fulano, não faça isso não. Aquela pessoa pode ser uma boa pessoa, mas não tem condições, capacidade de assumir essa responsabilidade. E a filha não ouviu o conselho do pai, daí a pouco, aos problemas. Aos problemas acontecendo. E depois acaba se separando. Conheço várias pessoas, vários casais que aconteceram isso. Então tome cuidado. Procura ouvir o teu pai, a tua mãe. Não importa se você... Porque às vezes a pessoa fala: ah, sou de maior, tomo conta da minha vida. Não, não faça isso. Você pode ter 20 anos, 25, 30 anos, não importa. Porque a paixão, se você apaixonou por alguém, meu camarada, ou minha jovem, a paixão deixa a pessoa cega, deixa a pessoa boba. É isso mesmo. Tem até um ditado: a pessoa nasce, cresce, fica boba e casa. Mas é nesse sentido, é casar de forma irresponsável. Então ouça o teu pai e a tua mãe. Porque às vezes eu já ouvi casais, por exemplo, que se casaram e deram errado, mas alguém avisou: fulano, cuidado. Eu ouvi uma situação, uma vez, que uma pessoa, não era nem parente, mas a pessoa avisou para o rapaz: olha, se eu fosse você, não casaria com aquela moça não. Isso eu conheço a pessoa. Não casaria com aquela moça. Aí quando a moça ficou sabendo, ela disse: não, ela está falando isso porque ela quer que você case com a filha dela. Mas não era. E depois a pessoa, o rapaz, insistiu e casou com aquela moça, e não foi por muito tempo, já começou a ver os problemas. Veio exatamente aquilo que a pessoa tinha avisado a ela, mas não deu ouvido. Então preste atenção.
Ouça o conselho principalmente dos pais, mas de algumas pessoas que são mais responsáveis, principalmente pessoas mais idosas, que têm mais experiência. Então faça isso, preste atenção, busque a Deus em primeiro lugar, mas não deixe de ouvir teu pai, tua mãe e as pessoas mais experientes. E indo para o versículo 25, ora, sim, eu vou voltar um pouquinho aqui. E aqui está dizendo que deixará o pai e a mãe se tornar, e se une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Essa questão de os dois se tornar uma só carne, eu vou ter um tópico só para essa questão aí. Se tornar uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. Eu vou ter um tópico só para isso aqui, que tem outras referências, que agora não vai dar tempo também de fazer tudo. O versículo 25 diz assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Essa nudez aqui não é a nudez literal. Essa nudez aqui significa total confiança e total transparência. É não ter receio de ser transparente em tudo. Não ter medo de ser transparente. E eu também conheço casais em que vivem brigando porque acham que a pessoa não é transparente, não é honesto, não é sincero a ele. Mas só que tem uma coisa, nos meus estudos, nas minhas pesquisas que eu tenho feito, muitas vezes a mulher não se abre para o homem, não conta, não é transparente. Transparente quer dizer, você vê de um lado para o outro, quer dizer, então não tem nada escondido, não existe nada escondido. Mas eu conheço casais em que a mulher não se abre para o homem, às vezes se abre para um amigo, para outra pessoa, para uma amiga, mas não tem coragem de se abrir para o homem. Por quê? Não tem confiança nele, porque ele não gera essa confiança. E vice-versa, conheço homens também que não são transparentes à sua mulher, porque se ele vai falar, ela briga. Se ele deixa de falar, também ela briga. Então ele fica em um beco sem saída. O quê? Porque a mulher não está gerando essa confiança. Ela mesmo coloca uma barreira entre os dois. Ele quer ser nu, quer ser transparente, mas ela coloca uma barreira. Ou vice-versa, ela quer ser transparente para o homem, para o marido, mas ele briga com tudo. Então, às vezes, ela faz as coisas meio que, como se meio por debaixo dos panos, e também o homem é a mesma coisa. Às vezes não fala tudo para a esposa, porque não gerou essa confiança. Então, nesse caso, tem um probleminha aqui. Será que os dois se tornaram só carne mesmo? Será que os dois realmente se uniram? Será que esses dois realmente foi escolhido um para o outro por Deus? Então tem assim, dentro da Bíblia tem muitos segredos, tem muitos mistérios, que às vezes é difícil as pessoas entenderem. Eu estou falando da Bíblia porque geralmente o que as pessoas me pediram é que eu desse algum ensinamento do casamento conforme os textos bíblicos. Mas só que a Bíblia tem muita coisa que é difícil de entender. Porque requer tempo, requer capacidade, requer uma busca contínua a Deus e também nos textos que estão escritos ali. Então eu faço mais uma vez a pergunta. Se um homem ou a mulher, não importa, às vezes eu estou falando homem porque o texto está direcionado mais ao homem aqui, por questão da cultura. Se ele não é transparente, se ele se envergonha de ficar nu diante da mulher, ou vice-versa, então tem alguma coisa errada. Como é que eu vou sentir vergonha de estar nu diante de mim mesmo? Eu não. E nem diante de Deus, porque Deus vê tudo. E se envergonha de ficar nu diante da esposa, ou esposa diante do esposo? Então tem alguma coisa errada. E será que os dois realmente foram unidos por Deus? Será que é a pessoa que Deus escolheu? Será que realmente se tornaram a sua carne? Ou será que um é fogo, o outro é gasolina, ou é pólvora?
O que vocês acham? Porque se realmente Deus uniu, se realmente se tornaram sua carne, como está dizendo aqui, já não são dois, mas uma só carne. Será que vai ter vergonha um do outro, de qualquer coisa? Vai ter receio de falar? Porque se eu for falar, é como chegar o fogo mais perto que da gasolina e vai incendiar. Se eu falar, o fogo vai chegar muito próximo da pólvora e vai explodir tudo. Então o que acontece é isso. Então preste muita atenção mais uma vez. Com quem é que você vai se casar, meu amigo e minha amiga? Preste atenção. Preste atenção. Investigue o máximo que você puder. É melhor você ter desconfiança antes e investigar e dar um fim naquela conversa que vocês estão tendo, e buscar a Deus, dormir e descansar na presença do Senhor, orar, para que Deus coloque a pessoa certa. E quando alguém te falar alguma coisa, vai investigar para ver se é verdade. Quem sabe não é verdade. Vai disfarçado. Isso não é pior você ir iludido e quebrar a cara depois do que você ir disfarçado para descobrir se realmente é verdade. Se for verdade, que seja verdade, é aquilo mesmo. Se não for, você vai saber que a pessoa está conversando com você por algum problema de inveja ou ciúme, alguma coisa assim. Mas você precisa investigar. Eu digo para você, tanto para o rapaz quanto para a moça. Naquela época dos textos bíblicos, quem escolhia eram os pais, como eu já disse. Combinava o pai do rapaz com o pai da moça, fazia um acordo e selava aquele casamento. Mas hoje não é mais assim. A cultura é diferente. A nossa cultura é diferente. A nossa religião é diferente. O nosso contexto histórico, cultural, político, social, econômico é diferente. Mas os princípios geralmente não mudam. Os princípios. Então preste atenção. Investigue o máximo que você puder. Então, mais uma vez, minha jovem, meu jovem, mesmo que você já esteja noivado, se você perceber que não vai dar certo depois, é melhor parar por aí. Eu já aconselhei muitas pessoas assim, que a pessoa está desesperada, mas se eu não casar com esse, depois eu vou morrer solteiro, vou ficar para titio, para não sei para que lá, para o vovô, para a vovó, sei lá o que. Mas é muito melhor você ficar para titio, do que ficar com uma vida complicada depois. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Como diz o provérbio, é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta, pirracenta, rixosa, iracunda. Ou vice-versa. É melhor você ficar sozinha, minha querida jovem, do que casar, do que querer morar junto. Se casar, que eu falo morar junto, casar. Porque vai estar juntos, né? Quando está um na casa de um pai, o outro no outro lar, é mais fácil conviver. Mas vai viver junto, você vai ver que não é a mesma coisa. Então preste atenção. É melhor terminar antes do que ficar complicada a vida depois. Sofrer pro resto da vida as consequências. Então que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa. E você que tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu ou não concordou, eu te peço em nome de Jesus, coloca no comentário aí, não concordei com isso, e você vai explicar por que não concordou, ou eu não entendi tal palavra, ou por que foi falado isso. Gostaria que explicasse melhor, que eu vou explicar. Estou aqui para explicar. Certo? Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, faça o teu comentário. Aliás, é bom você que está, eu estou falando isso para quem está acompanhando pelo YouTube, né? Então você faça esse comentário, eu não entendi e quero entender. Não concordei por isso, isso e isso, que aí eu vou explicar. Certo? Em nome do Senhor Jesus. Meu forte abraço, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.